Eu só quero deixar aqui, quero comunicar para todas as pessoas que pela segunda vez seguida eu venci o desafio do Jim Ratz, do grupo Rasgados do Keller. Ok? Rasgados do Keller, que é um grupo derivado do Gados do Keller, que é o único Gados grupo do WhatsApp que eu tô, praticamente. Tirando o Bibotalk. Exato. Então, Mano, quero dizer a todos vocês, Rasgados do Keller, me ajudaram muito porque eu consegui perder 9 quilos por aí. Caramba, Cacau, que legal. De pouco em pouco, que legal. Né? E apesar de... Apesar do quê? Agora quero saber. Não, porque eu fui na nutricionista, né? E ela falou que o nosso foco não é emagrecimento. É o quê? Mas que resultar vai emagrecer. E emagreci mesmo, mas tipo, uma parada mais sustentável. Né? Então eu quero mandar um abraço aqui pro Israel, que foi meu competidor até o final. Ah, é? Mas perdeu. Perdeu. E pro Luiz, que ficou... Bom, o Luiz, se ele fizer hoje e amanhã, porque acaba amanhã. Se ele fizer hoje e amanhã, o Luiz pode empatar com o Israel na segunda posição. Mas não sei se ele vai fazer. Não fez até agora. Ô, Luiz, então o Luiz gosta de fazer à noite. Ele gosta de fazer... Não é que às vezes não é ele tem 17 check-ins de noite, que é o Night Owl. Mas esse é o horário que ele pode, né, mano? Luiz, de 21. Mas pode, mas vale fazer a noite. É o horário que ele pode, né? O importante é malhar. O importante é malhar. Tem o Early Bird check-in, que é quem faz o check-in mais cedo. O Erlan tem 5 check-ins de manhã. Caramba, cedinho, o primeiro do grupo. Em 10 que ele fez, 5 foram o primeiro do grupo. Erlan, pra quem não sabe, Erlan Tostes, ele que tem o livro Onde Está Deus na Cultura Pop, da Thomas Nelson com o Bibotalk, e também é o nosso professor de Panorama do Novo Testamento, na Escola Bibotalk de Teologia, que aliás, Cacau, só um jabazão aqui, tá com a turma 04 aberta, hein, galera? Quer estudar teologia com a turma do Bibotalk? É só você entrar agora, escolher o plano anual, aplica aí o cupom EBT30 e vem estudar teologia com a gente, mais de 130 horas de conteúdo e tal. Só vem, mano, só vem. E ó, turma 04 aberta agora, hein? Ó, e 30% de desconto no plano anual, aproveita. E o Erlan é nosso professor de Novo Testamento lá. Vou mostrar pra vocês meus check-ins. Começou no dia 22, que é a primeira bolinha aí. As que estão vazias é do desafio passado, aí não aparece. Ó, só tem 2 aqui que eu não fiz, ó. Essa Olha e aí, essa. Cacau. Peraí. Que foi dia 11 e dia 18, que foram domingos, ok? Domingos, tá? Então, assim... Tá mandando bem, cara. Poxa. Mas não entra pra brincar, entendeu? Caramba, mano. Eu tô 3 semanas sem ir na academia. 3 semanas. Mas isso aqui não é tudo academia, não. Tem beach tênis, tem futebol. É qualquer esporte físico. Se corrida, eu fosse dar uma caminhada... Atividade física. Caminhada vale. Conta, mas não conta ir na padaria. Isso aí não conta, pô. Não. O cara botar uma roupa, garrafinha... Caminhada. Vale, caminhada vale. Então, assim, eu fui caminhar umas 3 vezes nessas 3 semanas que eu não fui na academia. Eu caminhei de 3 domingo, vezes, mas caminhada eu costumo... mesmo. Os 2 últimos domingos eu não fiz nada, mas de domingo eu costumo pegar mais leve. Então eu faço uma caminhadinha, só, sabe? Mas porque tá bom, cara. De domingo a minha academia tem horário horrível, aí eu não consigo ir. Então aí eu faço. Mas, cara, tu mora num condomínio legal. Caminhar no teu condomínio já é uma experiência legal, é aqui mesmo não é? que eu caminho. É um condomínio. Falando nisso, você vai estar aqui daqui a pouco, né? Vou estar aqui daqui amanhã. A pouco, aliás, Pra quem assistiu isso aqui na sexta, amanhã você tá aqui. Exato. Vou estar pregando no aniversário da festa do Cacau, da Igreja do Cacau, onde o Cacau é pastor, na verdade, calma. A festa de aniversário da igreja que o Cacau é pastor. Que o Cacau é papa? Não, pera, é isso. Então, galera, você que é de Nova Odessa e região, cola com a gente. Americana, sábado, Sumaré, Santa Bárbara, Hortolândia. Hortolândia, 19 horas no sábado, domingo às 10 horas e domingo às 19 horas, tá bom, gente? Vamos colocar o endereço na descrição desse vídeo aí. Se você quiser, vamos estar lá, tá bom? Eu pregando, mas daí não é o Cacau falando, é eu, tá? Então é o Bibo, melhor ainda. Tá? Porque qualquer outro domingo você pode me encontrar. Pode também, exato. Todo domingo que eu prego também. Exato. Então, mas vai ser um prazer você colar lá no aniversário da igreja que o Cacau é pastor, se você quiser nesse final de semana. Igreja Batista Vida Nova, em Nova Odessa. Em Nova Odessa. Importante porque tem uma igreja parecida em outra cidade, com o mesmo nome. Inclusive. Tem Vida Nova em todo lugar, cara. Se você jogar Vida Nova aí, você vai achar Vida Nova vai em todo lugar. Um monte, inclusive, né? O nosso pastor queridinho, Rich Vilhodas, é pastor de uma igreja Vida Nova. Olha aí, cara. New Life. Seu, né? Eu li só meio livro dele. Você também, mas você também gosta dele.
Eu gosto por tabela pelo tanto que você fala dele, entendeu? Aliás, eu tô com um novo livro que a Mundo Cristão mandou aqui, quero dar uma olhada nele. Eu tô também. Ah, legal. Tá com ele aí? Comecei a ler, mas eu tô começando a ler muita coisa. Eu não tô terminando muita coisa. Né? Tem um foco aí, né, Cacau? E tem um foco nessas leituras aí. Vamos focar. Estamos nos últimos 10 dias aí do nosso projeto. Nos últimos 10 dias, exatamente. Vamos meter um gás. Nossa, mas, Carol, parabéns. Ei, rapaz, é mesmo, em 10 dias. Os últimos 10 dias. Galera, voltando pro assunto da academia. Mano, assim, eu confesso que eu não sinto prazer nenhum em fazer academia. Não libera endorfina, como o pessoal fala. Pra mim, só libera cortisol. Não libera, mano. É mentira esse lance que vai chegar um tempo que você vai... Cara, eu já tive uma fase bem regrada na academia. Não sei se libera. Eu não sei o que cada uma dessas coisas faz. Mas, eu sei, cara. Não é prazeroso, não é legal. Não é prazeroso. Eu odeio todas as vezes que eu vou, assim. Eu não vou nenhuma, assim, não, que legal, eu gosto de estar... Tipo assim, mano, eu não gosto. Me dá uma sensação de tempo perdido animal, assim. E eu sei que eu tô muito errado nisso, porque na verdade eu tô ganhando tempo de vida, né? Eu emagreci 10 quilos nesses últimos 1 ano. Mas foi mudando a alimentação, tá ligado? Mudei bastante a minha alimentação. É mais importante mesmo. Pra perder peso é isso. Mudei a alimentação. Então, assim, só que agora eu preciso fortalecer. Mano, inclusive ontem, cheguei de viagem e tal. Aí eu tava me preparando pra tomar banho. Aí o Cacau. Aí o Caléu veio e começou a mexer na minha barriga. Minha barriga tá mole, assim, né? Ela é mole e tal. E a minha perna também tá meio mole. Ele, pai, por que é tão mole assim a tua perna? Porque ele mexe na perna da Xanda e a Xanda é toda durinha e tal, né? Aí, tipo, ele... Por que a tua perna é mole? Porque o papai é velho. Aí eu joguei na cor toda velhice. Mas tô errado, é porque eu não faço exercício, entendeu, cara? Não me movimento direito. Então, assim, é complicado, mano. Aliás, de novo, a Xanda veio falar comigo assim, olha, eu quero ter um velho saudável aí, né? Por favor, vamos se mexer, né? Então, assim, vamos facilitar a nossa vida na velhice e tal, né? De quem vai cuidar da gente. Então, é complicado, né? Porque você também viaja bastante, né? Você tem que fazer igual eu, assim. Você pega uma rede, faz um plano de academia de rede. E aí, quando você vai pra algum lugar, você procura se tem lá academia e vai, entendeu? Se eu levar a sério, Cacau, de segunda a sexta, tá de boa eu não fazer nada final de semana. Entende? Eu já vi alguns coaches aí de treinamento falando e tal. Já vi até mais de um, por isso que eu confio um pouco nessa informação. Mas se eu fizer bem certinho, cara, ao longo da semana, eu posso levar o final de semana mais na maciota e no máximo dar uma caminhada um domingo à tarde, antes do culto, entendeu? Eu moro numa região boa, que tem até que tem uma ciclovia e tem até um espaço para caminhar mesmo ali numa avenida da cidade ali, saca? Não é uma Maringá, que tem aquela praça, ou Indaiatuba, né, que tem aquele parque enorme e tal, não é Indaiatuba nem Maringá. Mas é um lugar bom que dá pra caminhar, assim. E domingo não tem tanto carro, então não respira tanta poluição. Mas então dá pra fazer. Se eu levar a sério de segunda a sexta, eu não preciso me preocupar com o final de semana, entendeu? Pra aquilo que eu quero da minha vida, que é mais saúde e tal. Isso. Mano, assim, e olha só... Nós, que já passamos dos 40, tem que fazer musculação, viu? Tem que fazer, fortalecer, mano. Não precisa ser musculação na academia. Você pode fazer outro tipo. Calistenia. Calistenia, essas paradas e tal. Mas tem que fazer, mano. Porque a gente tem sarcopenia, né? O que é? Sarcopenia? Que isso? Perda de massa muscular. É isso, mano. E vou te falar, por exemplo... Depois dos 40, mano. O meu irmão é um cara que ele malha desde os 14 anos. Meu irmão sempre gostou de academia. Meu irmão ama academia, assim. Desde os 14 anos o cara malha e tal. E ele é um cara de 50 e poucos anos, não sei a idade do meu irmão. Eu sou bem ruim com datas e tal, e idades. Mas eu acho que o meu irmão já passou dos 55 anos. Não quero envelhecê-lo mais, mas eu acho que ele já passou dos 55 anos. E, mano, se eu estiver te envelhecendo, me perdoa. Você não tem cara de 55. Mas eu acho que ele deve ter uns 54, 55. Eu vou perguntar agora com a idade do meu irmão. Ih, cara, derrubei até a câmera. Mas o fato é que o meu irmão malha desde cedo, cara. E o meu irmão, ele teve um problema, se não me engano, na coxa dele, em alguma parada do corpo dele. E, cara, o que deixou o meu irmão, assim... O que fez o problema dele não ser tão grave é o cara ter uma boa musculatura nas pernas, entendeu? Mas se a gente treina por exemplo, perna, a gente cai menos quando fica velho. Olha aí. Com certeza, com certeza. Entendeu? Tipo, vou perguntar a idade do meu irmão aqui. Mas meu irmão é um cara bonitão, cara, pra idade dele. Mas por quê? O cara malha pra caramba, entendeu? Deixa eu só um pouquinho. A gente devia ter começado antes, né? Mas a gente vai começar agora melhor do que nunca, né? Então, cara... Mas eu não gosto também, Bibo. Eu não gosto. Eu tô falando, mas eu não gosto. Mano, mas sabe o que é? Vamos te falar assim... Você não gosta, mas, cara, acho que o fato de ter essa gamificação por meio do Gym Rats e tal... ajudou pra caramba. Ajuda, entendeu, mano? Então você não gosta, mas tá indo. Então você percebeu
a necessidade mais do que eu, entendeu? Por exemplo, era pra eu ter voltado pra academia ontem, né? A gente tá gravando numa terça-feira. Mas daí ontem eu tava meio mal do estômago, aí hoje eu não tô mal do estômago, mas eu usei a desculpa que ontem eu tava mal, entendeu? Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 82, a Idade de Cristo. Senhor Cacau Marques, hoje estamos aqui para responder a pergunta. Estou aqui querendo te. Você sabia que essa é a prova do... O TOEFL em espanhol é quem canta essa música inteira sem errar. Se você cantar, você ganha o TOEFL em espanhol aí, que eu não sei o nome que é. Ai, Shakira, mano. A Shakira curtiu essa piada, muito boa. Ô, Cacau, a pergunta que iremos responder hoje é... Qual é a pergunta? Eu sei o tema, mas não formulei em pergunta. A pergunta é... Qual a responsabilidade dos cristãos com o meio ambiente? Boa, boa. Qual a responsabilidade dos cristãos com o meio ambiente? Essa é aquela pergunta que você, ao ouvir, já começa a pensar. Nossa, esquerdaram. Nossa, vou ter que abraçar a árvore agora em nome de Jesus. E esse é um dos problemas desse assunto. Exato. Comecemos por ele já. Porque é como se não fosse todas as pessoas habitando no mesmo planeta, né? Exato. Como se fosse só um grupo que habita. Exato. Cada grupo habita no planeta. Galera, assim, de fato, esse lance da politização do tema, da pauta ambiental e tal, realmente se tornou um problema muito sério e que os cristãos deveriam ser uma voz lúcida no meio dessa discussão, né? Porque quando a gente fala em preservação do meio ambiente, isso não é pauta da esquerda, entende? Isso não é uma pauta política dominada por um viés político, até acaba sendo, mas é assim, uma pauta política, não precisa ser de um viés. É uma pauta política e muito séria. É uma pauta política seríssima. E, aliás, eu já dou até a minha opinião sobre esse tema, né? É onde mais a gente pode ter ação. Não, é onde a gente, de forma efetiva, é onde a gente mais pode ter uma ação, de fato, em políticas públicas, né? É, de fato, na questão política e tal. Então, por isso que não pode ser uma pauta. Porque, assim, galera, vamos lá. Quando você pensa assim, ó, somos pró-vida, né? É uma pauta política, somos pró-vida. Tudo bem, eu acho que o aborto é um assunto importante e tal. Só que assim, galera, o aborto foi um assunto politizado, não por amor às vidas, mas por amor ideológico para fortalecer, né, uma direita e por aí vai. Eu não quero entrar muito nessa seara, nessa discussão. Mas isso, né? A gente pode até dizer que não é todo mundo que foi nisso. Algumas pessoas se aproveitaram disso, né? Vamos Exato. Uma moralzinha algumas pessoas se aproveitaram bastante disso. Isso. Só que, cara, e beleza, e nós cristãos... Temos que ser pró-vida mesmo e defender a vida. Só que, velho, já parou pra pensar que a gente também precisa defender a vida depois que ela sai do útero? Tipo, que é importante também? Defender a vida depois que ela sai do útero. Por isso que a pauta ambiental, ela é uma pauta que de alguma forma precisa permear a nossa teologia, a nossa prática, precisa permear a escolha dos nossos candidatos, entende? Porque assim... Não adianta eu só preservar a vida no útero e quando ela sai, eu tô entregando, né, uma vida miserável para ela, tanto economicamente quanto de forma ambiental. Então não é um assunto da esquerda, não é um assunto da direita, é um assunto que deve ser sim politizado, e os cristãos têm que estar muito envolvidos nisso. E no Brasil e Estados Unidos, essa questão está muito localizada, sim, num viés político. Na Europa é um pouco diferente. Na Europa, direita e esquerda se preocupam com essa questão, tá? Tem propostas diferentes, abordagens diferentes, ideias diferentes, depende também de qual partido a gente está falando, de qual país e tal, e tudo. Mas lá a discussão não é toda concentrada na esquerda. E isso ficou muito forte assim na América, e aí digo América dos Estados Unidos até o Brasil, por causa desse uso mesmo, né? Desse uso que foi feito desse tema. Mas em outros lugares não é dessa maneira, né? Outras trajetórias políticas tiveram outras abordagens. Você tem livros aí de conservadores famosos escrevendo sobre a questão ambiental. Então, não é dessa forma. Sim, como o Francis Schaeffer, se não me falha a memória, ele tem lá o... Esqueci o nome do livro, mas o próprio Roger Scruton lá, que o pessoal adora, escreveu sobre esse assunto e tal.
Exato. Então... Porque, galera, não é um assunto que, sabe, não pode ser dominado por uma ala, por uma ideologia política para fins de conquistar votos e ser a pauta. É uma pauta que tem que ser realmente da humanidade. Não pode ser abandonada para um grupo. Porque, na verdade, não é nem que foi dominada, é que tem... A gente, às vezes, só não quer debater e deveria estar conversando sobre isso. Exato. Só que aí, eu acho que a nossa pegada aqui não vai ser política, não vai ser nada, vai ser bíblica. Porque tem um problema nesse assunto. Diga. Vai você. Não, eu ia dizer assim... Não, você vai. Mas eu digo assim, só para encerrar esse assunto da política. Desperte o tigre, de fato... Não, capaz, ele vai me roubar R$50. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Aliás, temos um BTcast muito bom sobre isso, tá, gente? O perigo das apostas, tá bom? O perigo das apostas com o psiquiatra Ismael Sobrinho. Tá um BTcast que é utilidade pública, tá bom? Tá muito bom. Procura aí o perigo das apostas BTcast. Ouça que a gente fala a partir da psicologia e tal. Da psiquiatria. Muito legal, um pouco da psiquiatria, um pouco da teologia. Né, eu entrei com a parte da teologia e tal. Ficou bem legal esse episódio, eu e o Ismael Sobrinho, tá? Não, Cacá, eu quero dizer o seguinte, é porque, de fato, a gente precisa ter essa consciência teológica que nós vamos trazer aqui agora nesse BT Papo, mas justamente pra gente poder olhar pra isso, né? Você que se interessa por assuntos políticos, ou você que ainda acredita no poder do voto, que é importante votar em alguém, cara, precisa colocar essa discussão do meio ambiente. O Brasil vai ser o palco aí, né, de um assunto mundial, né? Vai ser o palco da COP, se eu não me engano, né? Acho que é COP o nome. Vai acontecer em Belém. A gente vai estar lá em Belém, inclusive, né, cara? A gente vai um mês antes. Lá em julho, nós estaremos em junho. A COP30, né? Será em Belém e tal. Então, assim, cara, o mundo inteiro tá pensando essa questão do meio ambiente. O Brasil vai ser o palco dessa discussão nesse ano, entendeu? Então... Cara, a gente precisa, os nossos, né, as pessoas que a gente vota e tal, eles precisam ter a pauta ambiental. Precisa exigir que eles tenham proposta sobre isso, entendeu? Exato, eu gosto tanto desse cara, porque ele defende essa ideia que eu gosto, beleza, mas o que ele tá falando da questão ambiental? Nunca vi ele falar nada, não é a pegada dele, tá bom, então pede para ele se posicionar. E aí eu digo mais, se você é da região onde o agro é forte... Urgentemente, você precisa porque o agro, né, entre outras coisas, está muito ligado à questão do desmatamento e tal. Então, assim, o pessoal já tem uma galera do agro, né, fazendo um movimento aí de cuidado e preservação e tal, mas são grupos muito específicos, né? Ainda pequenos. Porque, querendo ou não, a produção rural depende da questão climática. Se você piora a questão climática, a produtividade vai cair. Então, se você não toma cuidado com isso, pode achar... Não, vou maximizar aqui a minha produção, aumentando os meus campos, destruindo floresta. Tá, daqui 10 anos, daqui 20 anos, você vai... Não vai adiantar nada esse tanto. Mas aí é o pensamento... Eu garanto agora o filme que você adora lá, do Interestelar, comecinho. Exatamente. Maravilhoso. Tu não adora? Como é que tu não adora, velho? Tu tá muito errado. Ok. Nossa. Não é ruim. Tá bom, ruim, vai lá, vamos discutir isso aí. Mas não é nem o melhor filme dele. Cara, não, é que assim, é que dizer que Interestelar é ok é um pouco ofensivo pra mim. Cara, ok, beleza. Eu tô sendo bondoso. Nossa. Ok, eu tô sendo bondoso. Nossa, Cacau, nossa. Se eu não aparecer final de semana aí, enfim. Mas vamos lá. Então vamos lá, então, entendeu, gente? Então, assim, é uma pauta política importante. Mas vamos lá, Cacau. Tem um problema nesse assunto. Por que os cristãos deveriam se engajar com isso? Vou dizer qual é o problema desse assunto. O problema é que os nossos problemas ambientais atuais são fruto direto de um tipo de sociedade de consumo só possível depois da Revolução Industrial. E a Bíblia, não sei se você sabe, mas ela é um texto anterior à Revolução Industrial. Você sabia disso? Um pouquinho anterior. Então, você não tem a devastação que a gente vê hoje. Você não tinha nem condições das pessoas fazerem esse tipo de devastação. Então, você não vai encontrar, por exemplo, alertas na Bíblia sobre extinção de animais. Você não vai encontrar isso. Sobre desmatamento de floresta tropical. Né? Até porque na Bíblia tem o dilúvio, né? Deus fez ali um desmatamento. Mentira. Foi só uma piada ruim. Porque na Bíblia sequer tem floresta tropical, porque toda ela se passa em outra região. Então não tem. Então, o Brasil é importante nisso aí, hein? Então não adianta você achar... verdade? Sim. Então não adianta você achar que essa é a maneira que você vai encontrar. Seria uma pauta, né? Mas você vai encontrar... mas você vai encontrar uma coisa muito importante que é...
noção teológica da nossa identidade como seres humanos, como imagem de Deus, em relação com o resto da criação de Deus, também criado, né, nos dias da criação, né? E aí a gente compreende algumas questões aí. Então eu vou citar alguns textos bem famosos aqui, então a gente não precisa ficar abrindo o tempo todo, né? Mas quando a gente vê lá em Gênesis que o texto bíblico fala que Deus ia criar o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, ele diz que é para o ser humano dominar, né? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, né? Sobre todos os animais que rastejam pela terra e tal. Então, é esse tipo de domínio. Algumas pessoas entendem, ou entenderam no decorrer da história, que esse era um domínio pleno, absoluto, ou seja, que ali estava sendo dado a carta branca para nós dominarmos mesmo, submetermos toda a criação aos nossos interesses. Mas não é isso. Um abraço pro Francis Bacon. O Francis Bacon, né? Se eu não me engano, o Chico Toicinho ali, esse Francis Bacon, se não me falha a memória, esse filósofo tinha essa visão bem de dominar mesmo e de explorar a natureza com base nessa leitura de Gênesis. Mas eu não lembro se essa informação está correta. Ouça com ressalva, porque eu tô com isso na memória, mas a minha memória, sabe como é que é, né? Mas o que acontece? O problema é que a gente está ignorando um assunto muito importante nessa relação entre seres humanos e criação, que é a queda, certo? E na queda, essa relação muda, porque Deus fala para o homem que ele ia tirar da terra com sofrimento o seu alimento e a terra produziria espinhos, que é essa ideia de agressividade entre a criação e o ser humano, uma luta mesmo, tá? E por que essa luta se estabelece? Naquelas consequências do pecado que Deus fala para o ser humano no capítulo 3 de Gênesis, o que é que vai acontecer por causa do pecado? Existem ali sinais, tem dois sofrimentos ali, o sofrimento da mulher em ter filhos e o sofrimento do homem em dominar a terra. São sinais de que aquele mandamento que Deus mandou, enchei a terra e sujeitai-a, ele não é cumprido sem sofrimento agora. E por quê? Porque com a imagem de Deus corrompida, a gente acaba não desenvolvendo esse mandamento de maneira perfeita. Então, primeiro, o que é essa imagem de Deus? Eu não sei se a gente já falou aqui alguma vez, mas se não falou, vamos falar agora. Sobre Imago Dei? Imagem de Deus, Imago Dei, ela tem vários sentidos possíveis, mas um dos mais óbvios, olhando o texto, é que ela tem relação... É uma desfocada aqui, isso. É que ela tem relação com a própria autoridade. Qual que é a ideia? Quando você tinha um rei mesopotâmico de uma cidade, ela dominava outra cidade, se transformava no império, o que ele colocava naquela cidade que ele dominou? A sua imagem. Ele colocava a imagem dele lá. Aquilo mostrava que ele era o senhor daquela cidade, certo? Então, onde ele ia estabelecendo a sua imagem, ali ele era senhor. Ou seja, o ser humano como imagem de Deus na Terra é o sinal da autoridade divina. Ele é o sinal da soberania de Deus. Como o ser humano está em aliança com Deus para crescer, multiplicar e sujeitar a terra, é a vontade de Deus através do ser humano que acontece nesse domínio. Então o ser humano não está submetendo a criação à sua própria vontade. Ele está submetendo a criação à vontade de Deus, que tem tudo a ver com a imagem que ele é. O pecado são essas imagens tomando vida e se rebelando contra o imperador. E é isso que a gente fez. Nós tomamos essa autonomia e nos rebelamos com o imperador. Mas a criação súdita de Deus não se submete a isso. Assim como a nossa própria expansão sobre a terra, esse plano de Deus de encher a terra com a sua imagem, ela é corrompida. A imagem de Deus em nós está corrompida, então essas coisas estão também corrompidas. Então, quando a gente multiplica, tem sofrimento. Com sofrimento darás luz a filhos. Quando a gente vai dominar a terra, tem sofrimento. Com sofrimento, você vai tirar o seu alimento dela. Essa relação é uma relação de sofrimento. Por quê? Porque são sinais de que as coisas não estão direito. Elas estão complicadas. Paulo vai abordar essa questão desse sinal lá em Romanos capítulo 8, quando ele fala assim, a criação foi submetida à inutilidade por causa daquele que a sujeitou. Então vê, a criação está debaixo da nossa autoridade, só que essa autoridade não é sem sofrimento. Há um conflito aí entre seres humanos e criação. E Paulo diz lá em Romanos que ela está submetida à inutilidade. Por que ela está submetida à inutilidade? Qual que era a utilidade da criação? Glorificar a Deus. O que nós fizemos com a criação? Submetemos ela a toda a nossa vontade.
a tudo que a gente quer. Algumas coisas que glorificam a Deus, por exemplo, a gente produz alimento e reparte, as pessoas não morrem de fome, isso glorifica a Deus. Outras que não glorificam a Deus, por exemplo, a gente pega, planta árvore, corta, faz papel e com papel imprime revistas pornográficas. Veio tudo da criação de Deus e coisas que Deus não é glorificado com isso. Entendeu? A gente submeteu a criação àquilo que a gente quer fazer. E ela sabe entre aspas, porque ela não tem consciência, mas não é para esse fim que a criação foi feita. É para glorificar a Deus. E várias vezes a gente submete ela a fins que não glorificam a Deus. Paulo, ali em Romanos 8, não está falando sobre isso que eu falei. Ele está falando de uma coisa específica. Você tem que conectar Romanos 8 com Romanos 1, em que Paulo fala que os seres humanos não veem Deus na criação e negaram o Criador e passaram a adorar a criatura. Então, o que era submeter o ser humano, o que era submeter a criação, tirá-la do seu fim de glorificar a Deus? É torná-la ela mesma um alvo de adoração. Mas não porque a gente está adorando a árvore. Ai, como eu gosto de árvore. Ai, como eu gosto de cachoeira. Ai, como eu gosto do mar. Não vou sujar o mar. Não é por causa disso. É que a gente tira a árvore e faz ídolo. A gente pega a pedra e faz ídolo e adora ali. E não adora, simplesmente adora porque aquilo virou o objetivo da nossa vida. A gente adora estabelecendo regimes de poder, assim como a gente fez em Babel. Como a gente fez o tempo todo. E esse é um grande pepino que a gente tem para resolver. Porque a gente começa a submeter a criação às nossas próprias idolatrias, e ela não está cumprindo o seu propósito. Ah, mas isso não é o que a gente está fazendo? Quando eu pego e sei lá, desperdiço água, ou quando eu produzo mais lixo do que eu deveria, não me preocupo com o meio ambiente nesse sentido, quando eu sou contra restrições para a utilização, né, de certos elementos químicos aí que poluem, eu não estou fazendo um ídolo. Tá. Porque, na verdade, você está fazendo um dos ídolos mais combatidos no Novo Testamento, que é Mamon. O grande problema da devastação hoje é que nós estamos, e da poluição, de toda a devastação ambiental, é que nós estamos submetendo a criação ao ídolo geral do nosso tempo, que é a riqueza. Exato. A gente não quer limitar a exploração do meio ambiente, a gente não quer limitar a exploração do meio ambiente com medo de lucrar menos. E isso é um pecado combatido na Bíblia toda. E isso é fazer o que Gênesis fala, o que Romanos fala que a gente está fazendo. Transformar a natureza, colocar a natureza em inutilidade, impedindo que ela glorifique o Criador e adorando as coisas que a gente pode possuir e ter a partir desse mundo. E não Deus mesmo. E com isso a gente deixa de cumprir vários mandamentos. Por exemplo, o mandamento de amar o próximo. E quando eu falo amar o próximo, eu falo literalmente o próximo. A próxima geração. Nós estamos no limite de ter impactos seríssimos na nossa vida. Na verdade, passamos já, né? Passamos já. Não, tem um turning point. Passamos e algum impacto a gente tem. Algum impacto já a gente já vai ter. Irreversível, já irreversível. Exatamente. Para reverter vai muito tempo. Mas a gente pode mitigar e fazer com que esses impactos sejam menores. Exato. E continuar mantendo algum tipo de qualidade de vida possível dentro de alguns limites. Mas a gente parece que não quer nem pisar no freio. A gente quer sair ganhando dinheiro em cima dessas coisas, devastando. E a próxima geração? Eles que lidam com esse problema. Esse problema é do ser humano do futuro. Não é um problema meu. Exato. E isso é descumprir o que a palavra de Deus fala de amar o próximo. Além disso, a gente tem que lembrar que se a criação glorifica a Deus, a manutenção da sua exuberância, da sua vida, de toda a sua vitalidade, glorifica a Deus também. Não só glorifica, como ensina. Jesus ensinou a partir de formiga, né? A partir de outros animais. Isso tudo. O Paulo fala lá em Romanos capítulo 1 que a natureza criada nos revela sobre Deus. Que o que de Deus pode conhecer, o seu eterno poder e a sua divindade, são conhecidos na criação. Então, se a gente não está preocupado com isso, a gente acaba criando, não ligando para isso. A gente está mais preocupado com a saúde, com um bom ambiente virtual e um mundo que é todinho construído por nós, do que da própria criação de Deus, do próprio mundo que Deus criou. Então, deixa eu ler aqui, a gente é um chamado como cristãos para lidar com isso.
Ó, o nosso amigo Tiago Pereira, da ABC2, ele vai lançar um pocketbook, né? Ou um book. Olha aí. Esqueci o nome. Sabia disso, esqueci o nome do... Não é pocketbook, é um nome mais chique. Esqueci o nome agora. Booklist? Não, Booklost. Sei lá, esqueci. Booklet. Booklet. O que é booklet? Eu acho bonito isso aí. Eu não sei, mas já ouvi essa palavra alguma vez. É booklet, é um livro pequeno. Booklet. E tá passei pela... Booklet. Vê aí. O que é um booklet? O que é um booklet? Coloca aí. É traduzido como livreto, folheto, brochura ou cartilha. Pronto. Olha aí. A BC2 é chique. Em vez de botar livreto, botou booklet. Mas, cara, e é um livro que ele me mandou aqui pra eu fazer o endosso. Me perdoe, Thiago, não fiz o endosso do seu livro. Pô, Thiago, não mandou pra mim, cara. Olha aí, sacanagem. E o Cacau faria. Ia entregar no último dia, mas faria. E diferente de mim, que não entrego nem no último dia. Então ainda mais vale a pena o Cacau. Fica a dica aí, tá? Quando falamos que a criação é uma testemunha da bondade de Deus, também precisamos olhar de forma mais atenta para o que significa Deus afirmar que sua criação é boa. Perceber a bondade da criação e seu propósito também faz parte das respostas que podemos dar ao belo mundo de Deus. Ele está falando de toda a beleza da criação, como ela revela a glória de Deus e tal, né? Reconhecer que todas as criaturas cumprem os propósitos que Deus tem para elas é reconhecer que elas têm um valor em si mesmas. Ou seja, ele quer reforçar toda essa ideia, ele vai reforçar depois no livro dele, né? Essa ideia de que, cara, cuidar da natureza tá lá. Por mais que a Bíblia não fale de devastação e não fale de problemas climáticos, mas tá lá no Gênesis, entendeu? O dominar e cuidar, né? Ou o cuidar e guardar, né? O cultivar, o domínio, né? Na leitura mais que o pessoal gosta de fazer mais de Gênesis, não é um domínio que virou sinônimo de devastação, né? Mas é um domínio como um cuidado, né? Um domínio como um cuidado. Submissão ao reino de Deus. Exato, não um domínio como eu sou dono. Exato. Ou seja, e o pessoal lê um pouco errado o Bacon nesse sentido, né? Como eu falei anteriormente. Então o que acontece? Não é um domínio como eu sou o senhor da criação e eu faço com ela o que eu quiser e tiro dela o que eu quiser. Tipo, não há um respeito. Inclusive, até eu tava vendo um documentário sobre a Amazônia, cara, que, se eu não me engano, você pode ler, tá lá no canal Nostalgia. É um documentário bem legal que esqueci o nome do garoto lá. Garoto não, né? O cara já é um homem. O Filipe, como é o nome dele? Castanhari. Do Nostalgia? O Castanhari. Muito legal, cara, o documentário que o Castanhari fez sobre a Amazônia. E mostrava mesmo, né? Como os povos, né, que habitavam a Amazônia, antes mesmo, né, dos anos anteriores até a descoberta e tal, né? Tipo, a ideia do documentário cara, e a Amazônia antes de 1500, né? Como é que era e tal. E, mano, e os vários cientistas que colaboram lá nesse documentário do Castanhari, que falam e tal, mano, era incrível esse cuidado ambiental que eles tinham, a tecnologia que eles tinham, né? Porque a gente fala muito das pirâmides, os incas e maias e tal, e o Brasil tem uma história riquíssima, né? Com os povos originários ali, tal, os povos da Amazônia e tal, e como eles tinham esse cuidado, né? Com o ambiente, com o meio ambiente, como saíam de lugar, iam para outro, exploravam até os recursos da natureza, mas de forma consciente e tal, depois saíam para poder dar tempo de fazer isso ou aquilo e tal, muito legal assim. Então, esse é o lance que Gênesis está trazendo aqui, o cuidado com a criação, entende? Claro que fica a pergunta para nós hoje, né, mano? Como é que eu faço isso agora, nesse mundo capitalista, nesse mundo onde eu ando com o meu carro que emite, né, o CO2 e a coisa arada e tal, enfim, como é que eu posso mitigar essas coisas? Enfim, fica aí as reflexões que a gente tem que ter. Se você não separa nem o lixo na sua casa, um tabefe, né? Um tabefezinho bem dado aí na sua cara. Mentira, sem agressão. Mas sério, se nem o lixo reciclável você separa na sua casa, você poderia começar, no mínimo, fazendo isso. Separando o lixo reciclável na sua casa, porque isso, na maioria das cidades do Brasil, é levado bem a sério. Pelo menos aqui em Joinville, até onde eu sei, é muito levado a sério esse lance da coleta do lixo reciclável. Aliás, lá no meu bairro, não é nem a prefeitura que pega. Eu sempre vejo um casal lá que chega de carrinho, com um carro mesmo, e eles que vão lá na parte do lixeiro onde é reciclável e tal, e eles que tiram, né? Infelizmente, nem todos os vizinhos sabem o que é reciclado e o que não é e tal, e acabam jogando muito lixo lá também. Mas enfim, o fato é, galera, que a questão teológica do cuidado com a criação é isso. É um cultivar e guardar, entendeu? Isso envolve a boa criação de Deus. E aí o Tiago continua aqui, só para terminar. Não há criatura sem valor para Deus, né? Ou seja, tudo que Deus criou é bom, entende? E tem um propósito, tá? Porque ele
porque ele conhece e dignifica cada uma e cuida, e dela cuida, entendeu? Todas elas fazem sentido em relação umas com as outras e com a terra, bem como em seu relacionamento específico com o Criador, mesmo que não entendamos como se dá essa relação. A terra e as criaturas não humanas não constituem apenas um pano de fundo ou um mero cenário no desenrolar da história humana. Pelo contrário, declarar que tudo era muito bom é atribuir a elas seu próprio valor e integridade no desempenho de seus próprios papéis no grande teatro da glória de Deus, para usar a bela metáfora do reformador João Calvino. Cara, eu achei muito legal essa parte que o Tiago fala, porque, de fato, assim, a maioria das nossas teologias, e principalmente escatologias, parece que o mundo é só um pano de fundo, né? É o cenário mesmo onde a gente tá ali existindo e meio que dane-se esse cenário, sabe? E aí tem um negócio que a gente já falou. Medidas individuais ajudam a criar cultura, ajudam a criar valores para as próximas gerações, mas elas não são suficientes para nos resolver esse problema. A gente cuidando cada um do nosso probleminha não vai despoluir o rio que recebe toneladas de esgoto não tratado de dejetos das indústrias, né? A gente tomar mais cuidado, separar o nosso lixo não vai resolver o problema dos agrotóxicos indo para os lençóis freáticos, entendeu? Então, a gente precisa de política pública. É o tipo de coisa que não se resolve se não passar por políticas públicas, tá? Você pode resolver algumas coisas dá para resolver por outras vias. Mas, se não tiver políticas que, inclusive, tenham coragem de botar limite no lucro, que a gente precisa ter essa coragem, a gente não vai conseguir desenvolver. E é por isso que existem iniciativas que reúnem todos os países do mundo juntos. Porque, senão, um país fala, agora eu tenho compromisso com o meio ambiente. Outro fala, eu não tenho, então agora eu vou produzir mais, vou vender mais, você vai vender menos, você vai ter menos lucro. E aí o cara fala, então eu também não vou. Aí a gente sai destruindo o mundo por causa dessa competição. Então tem que juntar todo mundo e falar, e aí, galera, vamos todo mundo assinar aqui? Então por isso que não faz sentido quem se diz cristão ficar rompendo com acordos de manutenção do meio ambiente. Não faz sentido, gente. A gente não deveria esperar isso de governantes cristãos. Não deveria. Deveria esperar um compromisso com a natureza. Quando o cara fala, vocês fazem o que vocês quiserem, eu vou poluir mesmo, porque eu quero ganhar vantagem no lucro, não é Deus que rege esse pensamento. É Mamon. E Mamon é ídolo. Então, a gente precisa quebrar esse tipo de visão também. Mas acho que o recado está dado e é isso. E há esperança. Como a gente disse, tem coisas que a gente chegou num nível nunca alcançado de temperaturas do oceano. São novas águas, literalmente. Assim, só que ainda dá pra gente mitigar os danos, cuidar um do outro, proteger para a próxima geração. Cacau, e sabe o que eu achei interessante? Eu não fui a Lausanne, apesar de ter sido convidado. Mas eu fiz um podcast com o Vitor Fontana, nosso amigo Vitor, que foi a Lausanne e tal. E ele falou, cara, um dos grandes tópicos de Lausanne foi o meio ambiente. A preocupação com o meio ambiente. É isso então, aí. Tem que ser uma pauta da igreja, o meio ambiente, entendeu, galera? Porque assim, essa escatologia, mas tudo vai acabar, o mundo vai acabar, e ela só quer orar. Isso não dá, mano, entende? Não dá. Tipo assim, como a igreja, ela está manifestando o reino de Deus, de alguma forma já, nós somos aí um protótipo do reino de Deus, cuidar da criação é uma tarefa da igreja. E sim, a tarefa da igreja é um monte de coisa, galera. É um monte de coisa e sim, é tarefa da igreja. E a igreja é grande e ela tem que dar conta disso. Entende? Então, assim, você vê, Lausanne, ela teve essa preocupação, né? Povos não alcançados, sempre vai ser uma preocupação da igreja, obviamente. Mas meio ambiente também. Entende? Porque não adianta você se preocupar com a salvação de povos não alcançados se esse povo não tiver onde habitar. Entendeu? É o que o Homem-Aranha fala pro Tony Stark quando ele chega lá na nave, né? No Guerra Infinita. Mas o que você tá fazendo aqui, cara? Você tá maluco? Mas, se eu não vier salvar o mundo aqui, não adianta eu ser o amigão da vizinhança, entendeu? Se não tiver mais vizinhança. Então, assim, velho... E eu sei que o problema do meio ambiente... Se não tiver mundo, não tem vizinho, né? Não tem vizinho, exato. Se não tiver mundo, não tem próximo pra ser amado, né? Não tem próximo. E é isso, assim. Galera, nós dois aqui, eu e o Cacau, a gente acredita na volta de Jesus. Entende? E a gente acredita que a volta de Jesus está próxima. Agora, que acredita, quando a gente
Espera, exato. E a gente acredita que ela está próxima, inclusive. Só que o próximo que a gente acredita é nos termos bíblicos, entende? Que o povo acreditava já que Jesus estava voltando, só que isso não impediu o povo de viver a vida. E Paulo, inclusive, fala para uma galera que até parou de trabalhar, né, lá em Tessalônica. Pessoal, vocês estão malucos? Vão trabalhar. Quem não trabalhar, que não coma, entende? Então, assim, é uma espera ativa, entende? E essa espera ativa do cristão não envolve só evangelizar, anunciando as boas novas para aquele que não tem salvação, mas é anunciar as boas novas para um mundo também que precisa ser reconciliado, entende? Que espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, é muito importante a gente ter essa ideia de que as boas novas do Evangelho de Cristo englobam também o nosso cuidado com a criação. Por isso que no seu bairro, no seu condomínio, quais são as medidas de reaproveitamento de água, do lixo? São coisas que seria importante às vezes você se engajar, entende? Você saber como é que funciona. Porque são nessas pequenas coisas que vão criando cultura. Por exemplo, na escola da minha filha, cara, meio ambiente, preocupação, tudo isso já está muito claro para essa geração mais nova, entendeu? Essa ideia de preservação, de cuidado e tal, está muito mais claro. Só que assim, né? Enfim, o que a gente pode fazer? Hoje em dia, de mais eficaz é isso. É a gente procurar políticos em que a pauta ambiental seja importante. Não é nem procurar políticos, é defender políticas, né? Porque às vezes o político mesmo não defende, mas aí tem outro que propõe e você quer que ele vote como você, né? Então... Exatamente. Ou seja, é uma pessoa que seja que pense políticas e que esteja aberto a esse cuidado com o meio ambiente, que vá votar lá, né? Isso o problema do Brasil, como vários outros, o problema é isso, né? Às vezes foi o cara do partido tal que fez que colocou lá a proposta, aí o outro não vota, esse é o grande problema, galera, do Brasil, assim, que foi o partido tal que propôs ali, pô, mas aquilo ali vai tirar um monte de gente da miséria, né? Pois é, mas é aquele partido lá, eu não vou apoiar não. Enfim, então temos que ter cada vez mais políticos que pensem na política e não na politicagem. Aí fica o outro desafio. Né? Isso aí. Mais política e menos politicagem, né? Enfim, fica aí a reflexão. Né? Porque no fundo é isso, cara, Exatamente. Entendeu? Então, Deus abençoe a gente. O mundo, ele está aí, diante de nós, e a gente precisa estar fazendo alguma coisa com uma certa urgência. Tem um livro aqui, pessoal, da ABC2 com a Thomas Nelson, tá bom? Nossa Vida Sagrada, como o cristianismo pode nos salvar da crise ambiental, tá bom? É um livro bem legal, com dados bem interessantes. Tem uma boa teologia da criação aqui, tá bom? Tem uma boa teologia da criação. E o livro do Tiago não saiu ainda, né? Mas o livro do Tiago também tem várias ideias, pelo que eu andei dando uma olhada aqui, bem legais. Quando sair, a gente vai anunciar aqui também. Deus abençoe vocês. Comente aí no BT Papo, comente, passe pra frente, nos ajude. E sugira temas aqui. O Cacau tá sempre de olho nos comentários. Sim. Faça uma pergunta aqui nos comentários que a gente pode responder no próximo BT Papo. É isso, Cacau. Isso aí. Ficamos por aqui, voltamos na próxima sexta, se ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau. Beijo. Vou te contar isso aqui. No dia do lançamento do seu livro em São Paulo, eu estava gravando aulas para Flan lá, né? Uhum. E aí, eu falei, Bibo, se acabar a tempo, eu vou no lançamento. Se não acabar a tempo, não vou poder ir, né? Ainda bem que você foi. Então, aí o que aconteceu? Eu só não levei o livro, né? Eu fui burro. Mas você vai vir aqui em casa e você assina pra mim. Eu assino. E aí... inclusive... não tô com a chave aqui, mas eu tô usando o chaveirinho na chave. Aí, eu cheguei no... Mas acabou cedo, cara. E eu vi, o shopping não era tão longe, né? Aí encontrei uma academia da minha rede aí perto. Não vou falar porque não tô pagando a gente. Não estão pagando, claro. Se quiser pagar. Fui lá, cara. Não foi uma decisão muito boa, confesso. Porque eu nunca vi uma academia tão lotada na minha vida. Lotada. O Papa foi escolhido aquele dia, lembra? Lembro, conclave. Então eu fiz os exercícios que eu consegui fazer, porque eram dos aparelhos que estavam disponíveis. Com certeza fez um crucifixo. Ouvindo... Fiz mesmo, pior que eu fiz. Que nem tá no meu treino, mas ele tava disponível. Eu falei, vou fazer. Não, mas a eleição do Papa pede o crucifixo. E aí, cara, eu fiz ouvindo vários vídeos sobre o Papa, assim, tipo... CNN, todo mundo que botou esses canais do YouTube de notícias, porque essa galera tem canal de TV e eles têm os canais do YouTube que são mó bem produzidos, né?
Aí eu fiquei, tipo, era um vídeo atrás do outro enquanto eu fazia exercício. E aí saí de lá e fui pro lançamento. Caramba, tomou banho e tudo na academia? Não tomei banho não, mas você não percebeu porque eu estava usando o quê? Insider, olha aí, isso, ó, é isso. Insider é bom, gente, ó, cupom Bibotal, quem usa o cupom Bibotal, põe na tela aí, Rafa, aproveitar o jabazinho aqui, ó, põe na tela, Insider, aí, ó, usa o QR Code aí e tá tudo certo. Eu não sou uma pessoa que faça exercício e não tomo banho, tá bom? Eu tomo banho depois do exercício, só que... vou te falar, pô, eu fui pra São Paulo, eu ia levar um monte de coisa, toalha, não sei o que lá, não, eu levei só a minha bermuda, tava com insider e tava com uma camisa, lembra que eu tava com uma camisa por cima? Isso, eu falei, cara, eu vou fazer exercício, vou tirar a camiseta e vou botar a camisa. Entendeu? Ficou bom, levei desodorante, falei, vou passar um desodorante. Não fiz isso, fui com a própria camisa, porque ela já não tava mais... Caramba, velho, você tava sem cheiro, na verdade, né? Eu não lembro se você tava perfumado ou não, mas você sabe, você é chato com cheiro. Eu sou chato com cheiro. Ó, Insider, pô, patrocina o Cacau também aí, gente, porque o cara, ó, jabá não tá nem combinado. Tá nem combinado. Mas é isso, gente, ó, cupom Bibotal que te dá 15% nesse mês de maio aí.